Irmão, segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Uma passagem muito conhecida. Nós vamos falar de duas passagens bíblicas hoje que vai fazer a gente refletir um pouco acerca do reino de Deus, do sobrenatural de Deus. É muito legal essa palavra. Fica comigo aqui, tá? Segunda Reis, capítulo de número 6. Se você conhece alguém que quer entender um pouco do sobrenatural, do espiritual de Deus, porque às vezes a crente tem medo de falar espiritual, sobrenatural, porque parece coisa espírita. Mas na verdade, meu, isso é nosso, é da nossa raiz. O espírita muitas vezes ele pega coisa da Bíblia para poder se justificar, se embasar, né? De forma errônea até. Mas a palavra espiritual, a palavra revelada, o sobrenatural, quem vive de verdade é aqueles que conhecem a Cristo, tá? Então, se você conhece alguém, marca aí. Hoje vai ser algo bem legal para a gente pensar, meditar. Duas passagens bíblicas. A primeira aqui, segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir conosco? E ele disse: sim, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Olha, irmão, que passagem legal. Você conhece já essa passagem, a passagem em que o profeta Eliseu faz um machado flutuar na água. Vamos meditar um pouco nessa palavra? A primeira coisa que eu quero deixar aqui é só um recado aqui. Isso aqui é só para quem critica. Às vezes a gente fala que a gente precisa de um lugar grande, um lugar maior, um salão bem arrumado. As pessoas criticam. Mas o que estava acontecendo era exatamente isso aqui. O lugar onde os profetas, o profeta, irmão, o trem está buzinando aqui, não é Jesus voltando não. Veio, já está vindo buzinando, deve estar passando na casa de alguns aí buzinando, vindo para cá. Irmão, o lugar onde os profetas se reuniam para estudar as escrituras, para profetizar, para buscar por Deus, estava pequeno. E eles olharam para o outro e falaram: a gente precisa de um lugar maior. Então veja, querido, às vezes a gente buscar um lugar melhor, um lugar maior, querer dar uma organizada no nosso salão, não é pecado, viu? Usar recurso para isso não é pecado. Eles tiraram um dia todo de trabalho, um dia todo de estudo, um dia todo de orações para ir lá e derrubar as árvores. Um dia não, né? Provavelmente foram mais dias para fazer toda a construção, mas para derrubar as árvores e fazer todo o trabalho. Eu quero aqui falar para você sobre algo prático de Deus e sobre algo sobrenatural. Porque aqui existem essas duas vertentes, o prático e o sobrenatural. Quando eles olharam a necessidade da obra de Deus, porque era a obra de Deus, o lugar onde os profetas se reuniam, era um lugar que Deus determinou para eles, tá? Então olha só, quando eles viram que aquele lugar estava apertado, eles foram fazer a obra de Deus na prática. E a obra de Deus na prática para eles era derrubar a árvore. Irmão, tem gente que não faz a obra de Deus porque não entende o que é fazer a obra de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes fazer a obra de Deus é lavar um banheiro. Ô louco, pastor, como lavar um banheiro? Domingo nós chegamos, uma irmã pegou, e outros irmãos já fizeram isso, mas uma irmã pegou, no sábado na verdade, durante o ensaio do louvor, foi lá e lavou o banheiro. Por quê? Porque ela queria oferecer para os irmãos que iam chegar no culto e no ensaio um banheiro limpo. A igreja vai voltar a pagar a faxineira a partir da semana que vem, graças a Deus. Aí a gente vai estar limpinho, tá? Então, mas ela chegou lá e ela viu uma necessidade, assim como esses homens aqui viram uma necessidade e foram resolver o problema. Como que a gente faz a obra de Deus? Resolvendo a necessidade, fazendo coisas práticas. Outra coisa que eu quero falar para você, às vezes você fica esperando um milagre da parte de Deus e deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um milagre para liberar na sua vida hoje. Você não sai dessa live, nós vamos orar e eu creio que Deus vai liberar um milagre sobre a tua vida.
Só que entre o milagre, entre Deus liberar a bênção e você tomar posse dela, há um percurso, há um caminho, há coisas que você tem que fazer. Por exemplo, Davi foi ungido rei, mas entre a unção e ele sentar no trono foram quase 15 anos, 16 anos. Ele tinha por volta de 14, 15 anos e só foi subir no trono depois dos 30. Então olha só, houve um percurso. Nesse percurso, depois de ser ungido rei, sabe o que ele fez? Davi, perdão, foi ungido rei por Samuel. Sabe o que ele fez depois? Voltou a olhar das ovelhas do pai. Aí depois houve uma guerra, o pai pediu para ele levar queijo, ele era um menino de recado, tipo correio, office boy. Aí chegou lá, ele teve que derrotar o Golias. Depois ele passou a servir a Saul. Depois passou a ser perseguido por Saul. Então houve um percurso, houve uma história, houve um contexto prático. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um milagre para a tua vida. Deus tem uma bênção para você. Mas tem a parte que você tem que fazer. E essa parte Deus não vai fazer. No caso desse texto aqui, a parte deles era derrubar árvores. Eles tinham que derrubar árvores. Esse era o trabalho deles, se esforçar. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo aí que nos ajudou a construir o altar da Igreja Livres. Que puxou carriola de terra vermelha. E Deus te recompense e te pague por isso. Eu também puxei, viu, meu irmão? Fim de semana a gente estava lá puxando sexta, sábado, domingo, irmão. Trabalhamos quem foi na Igreja Livre conhece lá o altar, tem 2 caminhão de terra vermelha lá. E nós puxou no balde na carriola, irmão, e fizemos lá. Então, tem o trabalho de pôr a mão. Quantos irmãos estão assistindo a live que já ajudou a gente a lavar a igreja? Por quê? Porque as pessoas querem chegar na igreja e ter a igreja limpa, mas alguém tem que limpar. Tá dando para entender? Tem a parte prática. Por exemplo, tem alguém que está desempregado. Eu quero um milagre, eu queria que Deus... Não, entrega currículo. Porque a tua parte é entregar currículo. Quem vai abrir a porta? Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer. Tá dando para entender? Então a parte prática desses homens era quebrar ou cortar a árvore. Juntar material. Juntar recurso. Essa era a parte deles. Mas aí a Bíblia diz que acontece um imprevisto. Irmão, eu não sei você, eu não gosto muito de pegar as coisas dos outros emprestado. Porque se eu pegar algo emprestado e acontecer algo na minha mão, eu vou ter que arrumar tudo. Porque é muito mais responsabilidade estar com as coisas dos outros do que com a nossa própria, não é verdade? Eu me lembro que eu tenho moto, irmão, tenho uma moto, eu já tive 3 motos, eu acho. E eu nunca caí com moto minha, eu nunca caí com moto minha. Mas toda vez que eu pegava a moto do meu irmão sempre teve moto mais nova que a minha. Que eu ia andar com a moto do meu irmão, eu caía. Irmão, eu reformava a moto todinha, eu trocava carenagem, eu trocava tudo. Por quê? Porque meu irmão nunca ligou de emprestar as coisas pra mim. E até hoje, se eu for lá e pedir algo dele emprestado, pra mim ele empresta. Porque ele também sabe que se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável. Então, meu irmão, é duro você pegar algo emprestado. E a Bíblia está dizendo que aquele homem tinha pegado aquele machado emprestado. Provavelmente aquele machado era a ferramenta de trabalho de alguém. E ele pegou emprestado para poder servir na obra. Olha que coisa. Eu já vivi situações assim, talvez você também. E aí acontece o imprevisto. O machado cai na água. Quando o machado afunda na água e fica fora do alcance, de ser recuperado por aquele homem, ele clama ao profeta. O profeta aqui ele simboliza o sacerdote, mas ali ele está representando o próprio Deus. Ele clama ao homem de Deus, ele fala: meu Senhor, era emprestado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que fazer a sua parte. A parte natural você faz, o sobrenatural deixa na mão de Deus. Vou dar outro exemplo. Coronavírus, máscara, álcool gel, evitar aglomerações. Sua parte. Irmão, livrar você, a tua casa, ainda que você pegue o coronavírus. Essa é a parte de Deus, querido, fica tranquilo.
Faz a tua parte, faz o que é natural, faz o que é óbvio, faz o que é palpável. O sobrenatural vem com o Senhor. Diz a Bíblia que o profeta ele usa um sistema, eu tenho certeza que essa direção foi dada por Deus a ele, e ele lança uma folha, um galho na água, e aquele machado de ferro se transmorfa. Acontece sei lá o que faz com que o machado de ferro, que quando caiu na água afundou imediatamente, volte à tona. É sobrenatural, não tem explicação. Querido, o que Deus vai fazer na tua vida não vai ter explicação. É sobrenatural. As pessoas vão querer entender. As pessoas vão querer saber o que é. Eu estou profetizando para você. Se tem alguém com fé aí, diz amém. Recebe essa palavra. Porque eu estou dizendo para você que o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. Eu imagino a cara, meu irmão. Quando eu leio a Bíblia, desculpa, eu sou assim, eu leio a Bíblia de uma forma um pouco teatral, eu fico imaginando os fatos, o acontecimento, eu estou falando com você e eu estou visualizando a cena, eu imagino a cara daquele homem, quando vê o machado flutuando na água, a cara dos outros, né? Porque eles não estavam sozinhos, havia outros, que viu o desespero daquele homem e vê o machado flutuando na água. Querido, as pessoas vão ficar maravilhosas, vão ficar maravilhadas, vão ficar, como é que eu vou falar para você? Assustadas, assombradas com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ei, mas presta atenção, o milagre só veio depois do agir natural. Só teve milagre de flutuar o machado porque teve o processo de cortar a madeira. Isso aqui é... Irmão, só teve a parte que Deus faz porque teve a parte de pôr a mão na massa. Tinha um ditado do povo antigo que dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. Meu irmão, é uma verdade. Deus ajuda quem está disposto. Deus ajuda quem quer. Deus ajuda quem tem a mão para fazer. Deus ajuda quem tem a mão para trabalhar. Deus ajuda quem tem a mão para lutar. Agora, quem encolhe da luta... tem uma palavra que diz assim, ó: maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. Outro dia nós estudamos esses versículos aqui. Eu não sei quem lembra. E aí as pessoas falam: tá vendo? Por isso que eu não faço a obra de Deus, porque eu não quero fazer relaxadamente. Mas aí o versículo continua falando que maldito também quem tira a mão de lutar, quem desiste, quem não luta, quem não faz, quem não põe a mão. Então olha só, querido, coloque a mão na massa. Tem um sonho de um projeto próprio, tem um sonho de uma faculdade. Irmão, sabe por onde começa o sonho de uma faculdade? Vai ver o valor. Pastor, eu tenho um sonho de comprar uma casa própria, vai ver o quanto custa. Pastor, eu tenho um sonho de casar, vai ver quanto fica. Pastor, eu tenho um sonho de ter um filho, vai ver o que é necessário. Né? Se é solteiro, ora para Deus e mandar um parceiro, né? Desencaiar os encaiados. Nós vamos um dia fazer a oração do desencaiamento dos encaiados, irmão. Mas eu tô brincando, viu, querido? Mas ora, porque Deus vai mandar alguém bom, de bem perto de você. Então, mas você tem que fazer a sua parte. Coloca a mão. Coloca a mão. Querido, vai fazer algo. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Tem um versículo bíblico que diz que Deus dá enquanto a gente dorme. Mas esse dorme aqui, ele está falando de um contexto. Ele está falando de uma pessoa que se esforçou durante o dia e durante a noite vai descansar, ou vice-versa, a questão não é horário. Mas alguém que se esforçou para trabalhar e depois vai descansar. Ele está falando: cara, não precisa perder a noite de sono, faz a tua parte, trabalha, se esforça. Chegou em casa cansado, toma teu banho, come tua janta, deita a cabeça no travesseiro. Porque o Deus que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir. O Deus que começou o milagre na tua vida, ele é fiel para cumprir. Se você está fazendo a tua parte, irmão, vou te falar uma coisa: Deus não falha com a dele. Pega essa palavra, irmão. Agora tem gente que fala: não, eu quero tirar carta. Você já foi ver quanto custa? Eu quero trocar de carro. Você já está pesquisando? Eu quero comprar uma casa. Você já está olhando? Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Meu irmão, ei, você tem que ter fé. E vai pesquisar. Começa a olhar.
Eu lembro que quando a pastora e a minha cunhada Regina colocaram na cabeça que elas queriam ter casa própria. Eu e meu irmão trabalhando, dois duro, elas também trabalhavam, mas nós duro, dois casal duro, quebrado, rapaz do céu. Aí elas começaram a olhar a casa. Irmão, era coisa de doido para nós ela estar olhando casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, tanto o meu irmão quanto eu estamos dentro da nossa casa própria. Por quê? Porque teve o olhar, teve o fazer a sua parte. Um dia de olhar, encontramos algo que encaixava para nós. Um dia de olhar, meu irmão conseguiu algo que encaixava para eles, para minha cunhada Regina. Irmão, tem que ter fé. Tem que crer que Deus vai fazer a parte dele, mas você faça a sua. Tá dando para entender? Só que tem uma coisa. Aquilo que tange o sobrenatural, não adianta você querer tocar com o natural. Aquilo que é sobrenatural, não adianta você querer lutar no braço. A Bíblia fala assim, por exemplo, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Tem gente lutando com pessoas e devia estar lutando em oração contra espíritos. Tem gente batendo de frente com pessoas e devia estar jejuando por causa de opressão maligna. Tem gente que não está dormindo e está tomando remédio, quer dizer, está agindo no natural e que precisa receber uma oração. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Eu quero orar por você. Vá domingo na igreja. Pastor, não estou dormindo, tenho que precisar tomar remédio para dormir. Vai domingo na igreja, eu vou orar com você. E se Deus é o meu Deus, Ele vai tocar na tua vida. Se o meu Deus é forte e poderoso como eu creio que Ele é, meu irmão, você vai voltar a dormir sem precisar de remédio. Porque Deus ainda faz milagre. Querido, qual que é a tua parte? Só que tem gente querendo tocar em coisa sobrenatural com o natural. Ei, irmão. Coisa sobrenatural se toca com o sobrenatural. Coisas espirituais se veem com olhos espirituais. Eu sou um cara que eu sou muito racional. Quem me conhece sabe. Contudo, eu tive tantas experiências com Deus e tenho, que eu não tenho como não acreditar no espiritual. Às vezes eu tenho que parar e equilibrar, porque a nossa vida ela é um equilíbrio. Uma balança que equilibra natural e espiritual. Não adianta você ser muito espiritual e o teu natural está destruído. E não adianta você estar tão bem naturalmente e teu espiritual está destruído. Tem que ser um equilíbrio. Você tem que levar a sua vida de forma equilibrada, tanto espiritual como materialmente. Agora pega essa palavra aqui. Vamos abrir um texto? Lucas capítulo de número 9. Eu quero mostrar para você alguém que quis tocar no espiritual, em coisas espirituais com o natural, que não estava entendendo nada. Pedro, né, cara? Pedro, ele errou bastante, mas talvez ninguém aprendeu mais do que ele, viu? Pedro, Lucas capítulo de número 9, versículo 28 em diante. Versículo, Vamos ler aqui a partir do 28 aqui, depois os outros textos que eu marquei eu só cito. Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos falar da transfiguração, o monte da transfiguração. Você já conhece essa passagem, a transfiguração de Jesus. Diz assim, aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas. Que coisas? Jesus, ele teve a revelação, né? Ele perguntou aos discípulos, só para te colocar dentro do contexto. Ele perguntou para os discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E eles disseram, um diz que é Elias, João Batista, um dos profetas. E aí Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz, e Pedro responde, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus fala que aquilo veio por revelação. Logo em seguida, Jesus começa a falar que vai ter que morrer. Pedro diz que não vou deixar que isso aconteça. E Jesus fala para ele, te afasta de mim, Satanás e tal. Então depois destas falas, depois desses acontecimentos, Mateus e Marcos vão dizer que passaram 6 dias. Lucas por volta de 8. Então, né, vão ficar entre 6 e 8 dias
destes acontecimentos, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e vamos continuar aqui na leitura, que isso aqui vai dizer tudo aqui. Aproximando 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. É legal porque tanto em Marcos capítulo 9, quanto aqui em Lucas, eles fazem essa questão de anotar isso, que Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha acontecido. Meu irmão, olha que passagem, e talvez uma das passagens mais sobrenaturais da Bíblia. Os espíritas gostam muito de usar esta passagem, porque falam que eles estavam falando com um espírito morto. Vamos lá. Primeiro que eles não estavam mortos, estavam vivos, né? Porque quem morre em Cristo não morre, vive para sempre. Então já começa aí, já está errado, né? E segundo, que aqui está falando de uma visão, de um arrebatamento de sentidos. João, em Apocalipse, ele vai falar que ele não sabe se ele estava em corpo ou se ele estava em espírito no céu. Ele estava no céu. Agora, como ele estava, ele não sabe dizer. Ixi, irmão, desculpa, hein? Irmãos, desculpa, meu telefone tocou aqui com uma chamada. E aí eu mexi aqui, agora voltei. Você deu uma coisa, foi isso. Então, Jesus, Paulo e João, ele vai falar: eu não sei disso. Em outra passagem a Bíblia vai dizer assim que Paulo, acho que vai dizer que conhece alguém que foi arrebatado aos céus. Não sabe se de corpo ou se de espírito. Então, olha só, a Bíblia está dizendo que eles subiram no monte. E uma coisa é clara nos textos: eles foram, como sempre, no momento da oração, os 3 foram tomados pelo sono. Era comum para eles, né? Na passagem do Getsêmani, antes da crucificação de Cristo, você vai ver que eles são tomados pelo sono também. E caem ali e dormem enquanto deviam estar acordados. E a Bíblia diz aqui que eles estavam dormindo. E quando eles se despertam, se acordam, tomam noção do que está acontecendo, eles veem a glória do que estava acontecendo, e Jesus conversando com Elias, Jesus conversando com Moisés, e aquele mover sobrenatural. E aí Pedro quer tocar no sobrenatural com o natural. Pedro, ele quer alcançar o sobrenatural de forma natural, e ele fala para Jesus: olha, que bom que a gente está aqui, vamos fazer umas barraquinhas para nós aqui. Faz 3 barraquinhas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Pedro não estava entendendo nada do que era sobrenatural. Pedro estava querendo tocar no sobrenatural com o natural, fazendo barraquinha. Você acha que eles precisavam de barraquinha? Logo em seguida, se você prestar atenção, você vai ver que desce uma nuvem. Aquela nuvem é a própria glória do Senhor. E diz que do meio daquela nuvem de glória, que deixam eles aterrorizados, uma voz sai e repete algo que foi dito no batismo de Jesus. Logo depois que ele sai das águas, uma voz que vem do céu, depois do Espírito descer em forma corpórea de pomba, e diz: este é meu filho amado. E naquela voz diz de novo: este é o meu filho amado. Irmão, olha que mover sobrenatural. E aí aparece Pedro lá, perdido, sem entender nada, querendo tocar no sobrenatural com coisas naturais. Querido, só tem uma maneira de tocar no sobrenatural: é através das ferramentas que o Senhor nos deu. Que ferramentas são essas, pastor? Jejum, oração, leitura da palavra. Irmão, sem essas 3 ferramentas, sem jejum, sem oração, sem leitura da palavra,
não tem como tocar no sobrenatural. Não tem como viver o sobrenatural. E você sabe que é interessante? Que aqui fica uma alegoria. Pedro estava dormindo. E quando viu o sobrenatural, não entendeu nada. Tem gente que está tão distraído nas coisas naturais, que quando Deus opera o sobrenatural, não consegue nem identificar. Tem gente que, por exemplo, Deus faz um milagre, e ele fica acreditando o milagre aos médicos. Deus operou um milagre e ele fica acreditando o milagre ao conhecimento de alguém dentro da empresa. Meu irmão, Deus abre uma porta de emprego, a pessoa, de vez de agradecer porque foi milagre. Eu já vi situações de a pessoa pedir firma, horário, salário, e Deus fazer esse milagre. E aí a pessoa depois fala assim, não é porque eu conheci alguém lá. Não, querido, é porque Deus pôs a mão e fez na tua vida um milagre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus espera que você faça, como nós lemos. Mas aquilo que tange o sobrenatural, descansa, porque Deus vai fazer. O sobrenatural, ele existe e é bíblico. Eu vou repetir. O sobrenatural, ele existe e é bíblico. E deixa eu te falar mais uma coisa. Este sobrenatural, este céu de Deus está trabalhando para abençoar você. Os céus estão se movendo para abençoar você. A Bíblia vai dizer lá em Daniel, que Daniel entrou num jejum. 21 dias de jejum, diz a Bíblia. E ele estava ali naquele jejum bravo, e quando o anjo aparece para ele, e o anjo dá uma resposta, mas aqui eu quero fazer uma vírgula. O que? Ele estava num jejum. Jejum e oração, buscando a Deus, numa situação totalmente oposta, contrária, numa situação que ele era escravo, estava em cativeiro. E mesmo assim, quando ele entrou em jejum e oração, ele teve uma visão de um anjo. Querido, tem gente que hoje não acredita mais que alguém possa ter visões de anjo, ou de demônios, ou que Deus realiza milagres. Querido, deixa eu te falar uma coisa, leia a Bíblia. Pastor, mas isso são coisas do Antigo Testamento, quando as mulheres chegaram lá para ver o corpo de Jesus, quem recebeu elas, diz a Bíblia? Um anjo. Quando Jesus é assunto aos céus, quando Jesus sobe aos céus, e diz a Bíblia que muitas pessoas viram, quando Jesus sobe aos céus, a Bíblia diz que eles ficam olhando para o céu. Aí o que acontece? Dois anjos, né? Os anjos, vêm e falam para ele, por que vocês estão olhando dos céus? Por que vocês estão olhando para os céus? E começa a falar com eles ali. Estou falando para você no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que os pastores que estavam cuidando das ovelhas na noite em que Jesus nasceu, viram anjos. Querido, o sobrenatural, ele existe, ele é real. Anjos e demônios, eles existem. Há lutas espirituais acontecendo o tempo todo pela minha vida, pela sua vida. Há muitos livramentos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus te livrou de coisas que você nem viu. Deus te livrou de coisas que você nem sabe. Deus te livrou de acidente que você nem sabe. Deus te livrou de doenças que você nem sabe. Porque Deus te livrou e nem te falou. Porque Deus, ele te ama, ele vai cuidando. Sabe como eu comparo isso? Sabe quando a mãe cobre o filho à noite e o filho está dormindo e ele nem percebe? Ele nem se lembra, ele só sabe que ele está quentinho. Ele não viu quem cobriu. Irmão, tem gente que é assim, Deus está te guardando, Deus te guardou, você não viu, você nem percebeu, mas Deus está cuidando de você. O sobrenatural, ele existe. Isso aqui é interessante. Você crendo ou não, existe um mundo sobrenatural. Ah, meu irmão, isso aqui é forte. E o mundo sobrenatural é que rege o natural. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus endurecia e amolecia o coração de Faraó. Na passagem de Jó, Deus teve que autorizar ali para que o diabo pudesse tocar, o inimigo pudesse tocar na vida de Jó.
Então, o mundo sobrenatural rege o natural. O mundo sobrenatural, por exemplo, na passagem ali, a Bíblia fala, é transfiguração. Jesus transcende o que é natural. A personalidade divina de Jesus ali é exposta. Meu irmão, quem crê em Cristo tem que crescer, tem que crer no que é transcendente. É que a gente tem medo de usar essas palavras. Por quê? Porque o nego vai falar, espírito. Não, querido. Essas palavras são nossas, são bíblicas. A Bíblia fala de transcender, de experimentar algo novo. A Bíblia fala da glória que era tanta sobre a vida de Moisés que quando ele saía da tenda não dava para olhar. A face dele brilhava. A Bíblia fala de uma carruagem de fogo do céu. Elias sobe num tornado, uma experiências sobrenaturais, arrebatamentos, profecias. Irmão, e deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas pesquisas científicas que comprovam que as profecias bíblicas todas se cumpriram. O sobrenatural de Deus, ele existe. Eu sei, nós temos que quebrar a árvore, nós temos que cortar a árvore, nós temos que pôr a mão no machado. Eu não estou falando para você deitar em berço esplêndido e esperar que Deus faça tudo. Não é isso. Mas escuta uma coisa, vai cortando tua árvore sabendo que se o teu machado cair, Deus vai mover o sobrenatural. Vai cortando a tua árvore sabendo que se algo acontecer de errado, o sobrenatural de Deus vai agir na tua vida. Vai quebrando, vai cortando, vai trabalhando, vai fazendo a tua parte, vai se esforçando sabendo que se Deus tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer. Se ele tiver que trabalhar, se ele tiver que soprar o teu nome na mente de alguém, se ele tiver que tocar no coração, amolecer o coração de alguém, se Deus, querido, escuta uma coisa, se quando a gente entende que Deus está trabalhando a nosso favor, tudo de bom ou de ruim que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Porque Deus está cuidando da nossa vida. Se Deus está permitindo algo ruim, é para a glória dele. Tem algo que ele quer nos ensinar, tem algo que ele quer nos usar como exemplo, como vida, não sei. Só que creia no sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer que ele dará ordem aos teus anjos em teu favor. Ei, querido, está passando por luta, Deus está enviando um anjo de batalha na tua vida. Tem momento que a gente está adorando, que, meu irmão, não sei se você, eu fico arrepiado. Mas tem momento que a gente está adorando, que a gente parece que o próprio Deus está ali. Irmão, tinha um momento que eu estava na madrugada dirigindo o caminhão, assim, ó, e eu entrava num momento de oração e adoração tão profunda com Deus, que eu não chegava nem a olhar para o lado, mas eu tinha certeza que Jesus estava sentado ali. Ninguém tira isso de mim, meu irmão. Eu já senti o toque no meu corpo. Já senti toque de demônio no meu corpo, que já fui empurrado por demônio. O sobrenatural existe, tanto para o bem quanto para o mal. Querido, por isso que a gente não pode se afastar de Deus. Porque a nossa proteção, né, o que diz lá o Salmo 46, o Salmo 91, a nossa proteção está no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É por isso que a gente não pode se afastar, porque assim como existe o sobrenatural de Deus trabalhando a nosso favor, existe o sobrenatural de demônios, espíritos malignos, principados, potestades, que usam de brechas que muitas vezes nós mesmos abrimos, de legalidades que nós damos. É por isso que existem pessoas que liberam cada palavra. Tem gente que fica dizendo o tempo todo, eu quero morrer. Cuidado, querido. O diabo ele fica querendo pegar essas palavras para te matar. Tem pai que olha pro filho e fala, você não vai chegar a lugar nenhum. Quer ver uma coisa que às vezes é tradição, não é nem numa maldade, mas faz de forma inconsciente. É quando o filho faz algo de errado e ele vai falar com aquele parente, você parece o seu tio. Aí você vai olhar pro tio, o tio é um bebum, destruído, que largou da esposa. Querido, olha que tipo de palavra você está lançando sobre o teu filho. Sobre a tua filha, pai que chama a filha de vagabunda, que ela não presta. Meu irmão, cuidado com esse tipo de palavra. Você está dando legalidade, principalmente um pai sobre um filho. A maior autoridade sobre um filho é um pai, é uma mãe.
Para de lançar palavras de maldição. Lança palavra de maldição sobre o emprego. Lança palavra de maldição sobre a casa. Compra um carro ou tem um carrinho mais usado, antiguinho, fica lançando palavra de maldição. Querido, para. Cuidado. O diabo fica querendo, Satanás, os demônios ficam querendo usar dessas palavras lançadas. Eu quero morrer, a minha vida não faz mais sentido, eu não quero mais nada. Não, querido. Ora para Deus. Debruça na presença de Deus, porque os céus estão trabalhando a seu favor. Os céus não param. Pastor, tem gente que ora, as pessoas não entendem. Escuta uma coisa que eu vou te dizer, querido. Você não tem que entender o sobrenatural. Pedro não entendeu nada. A Bíblia vai dizer que ele não sabia o que estava falando. Não sabia o que estava falando. Se você ler lá em Apocalipse, presta atenção, querido. Eu quando pego para pegar a palavra assim, querido, desculpa, era para ser uma palavra curta. Eu anotei 3 linhas aqui, ó, e estou falando aqui um monte. Irmão, mas eu tenho que entregar o que Deus manda. João está lá em Apocalipse, ele está escrevendo um Apocalipse, e aí ele começam a dizer lá, quem que pode abrir o livro? Não tem ninguém digno de abrir o livro. E a Bíblia fala que ele chora. E ele chora copiosamente. É a única, a primeira e última vez que alguém chora no céu. E ele chora, porque o céu é um lugar de alegria, lugar de paz, de gozo. E ele chora no céu. Meu irmão, e diz a Bíblia que o anjo vem e fala, calma, você não entendeu nada. Olha só, vê o que vai acontecer ainda. E aí vem Jesus, o Cordeiro, aquele que é santo e é digno de abrir os 7 selos e ler o livro. Ele é digno. Meu irmão, mas sabe o que é interessante? João não estava entendendo nada, então ele chora. A gente às vezes não entende o sobrenatural, não entende o plano de Deus, não entende o agir de Deus. A gente não tem que entender, a gente tem que aceitar. E entender que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para nós. Só que o que acontece, irmão? A gente não entende. Por exemplo, a gente ora para alguém que está doente e essa pessoa falece, a gente acha que Deus não respondeu a oração. Mas às vezes a morte para alguém é descanso, é livramento. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Quem é o homem para definir? Quem é o homem? Só Deus sabe. Sabe o que você tem que fazer? É entregar na mão de Deus e falar para Ele, Senhor, meu coração está partido, mas eu creio que o Senhor pode me curar. A Bíblia vai dizer que quando Ele foi, Ele enviou alguém. Sabe qual é o nome dado para esse alguém? Chamado Espírito Santo, ou Consolador. Este é o título dele. Então Deus ele pode te curar, Deus pode transformar, mas acima de tudo Deus vai te consolar. Ele vai estar com você, vai estar do teu lado. Só que as pessoas querem entender o plano macro de Deus, o plano total de Deus. Querido, só Deus. Tem coisa que é tão grande, a Bíblia vai dizer que tem coisa que nem o filho sabe. Olha, a Bíblia vai dizer que tem coisa que nem o filho, nem Jesus sabe. Por exemplo, o dia e a hora que ele vai voltar, só o Pai sabe. Só o Pai. Tá dando para entender, querido? Então, o sobrenatural, ele existe. Faça a tua parte. Corta a árvore. Tá acordando cedo. Tá difícil a labuta. Tá difícil a luta. Continua fazendo a tua parte. Creia em Deus. Ora. Sabe? Você vai acordar às 5 horas para trabalhar. Acorda 20 para 5. Dobra o teu joelho e ora. Deus, eu entrego. Eu consagro o meu dia de trabalho. Meu dia de estudo. Meu dia aqui em casa. Você que é dona de casa. Gente... Se tem um ser humano que trabalha nesse mundo, é a tal da dona de casa. Então, olha, entrega, consagra ao Senhor. Consagra a Ele. E aí vai fazer a tua parte. Vai cortar as tuas árvores. E se acontecer alguma coisa com o teu machado, e se acontecer algo que vier querer atrapalhar você de conquistar, né? Que para aquele homem, derrubar aquela árvore era uma conquista. Se vier algo que vier querer atrapalhar você de conquistar, saiba que o sobrenatural de Deus vai agir em teu favor. Deus envia anjo, Deus envia profeta, Deus... Meu irmão, se Deus abrisse os teus olhos espirituais por alguns segundos, você ia ver este anjo
que está aí de guarda-costa sobre você, sobre a tua família, para que ninguém te toque, para que ninguém entre na tua casa, nenhum mal, em nome de Jesus. Há uma palavra, uma promessa sobre você, há o sobrenatural de Deus agindo sim sobre a sua vida, creia. Irmão, eu creio em profecia, é claro. Tem que estar embasado aqui. O que qualquer profeta diz tem que estar embasado aqui. Se você lê os profetas, você vai ver que um está falando de coisa que está embasado. A Bíblia vai ter lá no rodapé várias coisas que vão conectando um ao outro. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Profecia tem que estar aqui. Revelação tem que ser algo para trazer paz e cura. Tem que estar baseado na palavra. Viu, querido? Deus, ele tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus, ele toma... Tem gente que tem medo de ser revelado, de passar vergonha. Deus, ele não quer te envergonhar, ele quer te salvar, viu? Deus, ele quer te salvar. Jesus, muitas vezes sabia que quem estava tocando nele era prostituta, mas você nunca viu Jesus chamando uma mulher de prostituta. Jesus sabia porque ele era revelado, mas ele não dizia. Aquela mulher samaritana que encontrou com Jesus no poço, ele sabia tudo que ela era, mas ele esperou com que ela falasse. E ele criou uma oportunidade que os seus discípulos não estavam, para ele estar sozinho com ela, para ele poder tratar sem expor, porque Jesus, ele cuida, viu? Jesus, ele cuida. Jesus, ele não quer te expor ao vergonha, ao vexame, ele quer te restaurar. Ele quer te salvar, ele quer te amar, viu? Então, fica tranquilo. Tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo. Escuta uma coisa, eu estou dizendo aqui, nós já vamos para a oração. Que oração? Nossa, nós já vamos para a oração. Tem gente que não vai na igreja porque tem medo de ficar endemoniado na igreja. Tem gente que não vai na igreja porque tem medo de ser revelado e o pastor começar a falar lá no altar: assim diz o Senhor, o teu pecado é esse, o teu pecado é aquele, o teu pecado é aquilo outro. Ei, querido, Deus, ele quer te restaurar, viu? Então, quando Deus expõe, porque a Bíblia fala, pastor, que Deus traz a luz. Quando Deus expõe? Quando a pessoa, ela insiste em fingir algo que não é, diante de Deus. Pega essa palavra. Quando que Deus expõe? Quando alguém está fingindo santidade no altar. Deus vai expor. Aí Deus expõe. De outra maneira, Deus dá oportunidade para a pessoa sarar, para a pessoa se transformar. Ele vai dar muitas oportunidades. Tem gente que não vai na igreja com medo de ser revelado, que está em pecado. Ei, irmãos, fica tranquilo. Deus, ele tem zelo pela tua vida. Na igreja livre, se isso é tratado de maneira muito séria. Eu sei que talvez alguém vai assistir esse vídeo depois e vai ficar comentando: ah, a revelação! Ah, irmão, respeito todo mundo, a gente conversa biblicamente, né? A gente conversa. Eu não vi Jesus chamando alguém de pecador, de imundo. Os outros chamavam, no caso mesmo lá do Zaqueu, né? Os outros falavam mal de Zaqueu. Jesus foi jantar com ele. Jesus foi comer com ele. Então, Jesus, ele restaurava, ele amava, ele abraçava, ele cuidava, né? A questão, você vê que Jesus não chamou Pedro de traidor, viu? Pedro negou Jesus, e Jesus não chegou para ele e falou: seu traidor, não. Jesus chamava e abraçava, cuidava, né? Jesus deu pão, deu peixe para Pedro depois, né? Aí Tomé, né? Tomé não cria, que teve que tocar. Pensa que Jesus o quê? Seu incrédulo miserável, foi isso que Jesus fez? Tomé era crente, mas Jesus viu a necessidade do coração dele e Jesus falou: toca. Bem-aventurados os que crerão sem ver, né? Que não verão, mas crerão. Então, olha só, Jesus, ele tem muita mansidão, Jesus tem muito amor. Então fica tranquilo, viu, querido? O sobrenatural de Deus não é para te envergonhar, não é para te expor. O sobrenatural de Deus é para te restaurar, é para cuidar de você, é para te dar oportunidade. Até porque o plano, o objetivo de Deus, isso aqui, grava isso, irmão, e aqui a gente vai orar. Vem aqui, pastora, já do meu lado, nós vamos orar. Grava isso. O objetivo de Deus é salvar. Eu vou repetir, marca, anota. Porque tem gente que acha que o objetivo de Deus é condenar o inferno. Irmão, eu creio num Deus que, segundo a palavra
dele mesmo, que é revelada, que ele deixou para nós, ele faz de tudo para nos salvar, viu? Ele vai ao limite para nos salvar. O plano de Deus é salvar. Plano de Deus é salvar. Quem quer te levar para o inferno é o diabo. Por que eu estou falando isso, pastora? Porque as pessoas... Pode ajeitar aqui para você aparecer aqui. As pessoas colocam tanto peso em Deus, e é claro, nós temos que viver em santidade, mas as pessoas colocam um peso tão condenatório em Deus, que parece que Deus quer mandar as pessoas para o inferno. Parece que o prazer de Deus é condenar os outros ao fogo eterno. Querido, o inferno é de verdade, não é brincadeira, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter um caminho de santidade, mas o plano de Deus é salvar. Lembra disso, o plano de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família é salvação. Viu? É te levar para o céu. Então, tem gente que tem tanto medo de um Deus mau, condenador, que envia os outros para o inferno por causa... Não, Deus ele vai fazer de tudo para te salvar. O começo de tudo já é a cruz de Cristo. Você vê, ele pegou o filho dele, unigênito, deixou a glória, desceu para a terra, se entregou na cruz, passou por tudo aquilo por amor a você. Ele está disposto, Deus está disposto a fazer de tudo para te salvar, viu, querido? Dentro do limite que ele tem ali, dentro da sua própria palavra, dentro do seu limite, dos seus princípios, ele vai fazer de tudo para te salvar. Tem gente que acha que Deus quer condenar para o inferno. Não é não. Deus quer salvar. Amém?